Então vamos lá. Pessoal, literatura de cordel, como é do conhecimento de todos vocês, ela é muito própria da nossa cultura. Nossa cultura, digo cultura enquanto cultura nordestina, né? O cordel, ele encontra um berço na região nordeste brasileira. Ele encontra um lugar onde ele se desenvolve e se forma enquanto um estilo literário no nordeste brasileiro. Porém, mais adiante vamos falar que ele não é originário, teoricamente não é originário no Nordeste, certo? Ele se desenvolve, ele se, vamos dizer, amadurece, ele cresce, ele toma formatos aqui no Nordeste. Porém, ele não surge no Nordeste, vamos falar daqui a pouco. Então vamos falar de literatura de cordel. Abre aí com a nossa imagem, nós temos aí alguns temas que vamos falar, como a técnica para a reprodução de gravuras no cordel, o formato, a forma como ele era exposto, vendido, são alguns dos assuntos que vamos tratar nessa aula. Pois bem, acho que vou colocar aqui rapidinho. Então vamos lá, né, pessoal? Bem, a literatura de cordel, como o nome já sugere, ele tem uma forte ligação com a forma como ele era exposto nas feiras para serem vendidas. É uma cultura popular, uma literatura popular. Por que eu chamo de literatura popular? Pessoal, se a gente for olhar um romance, vamos pensar assim, um escritor de romance, um escritor de soneto, os bons poemas, vamos dizer assim, a pessoa precisa ter um certo estudo, precisa ter mais estudo, mais conhecimento. Pois bem, ao falar de literatura popular, nós estamos abrangendo um grupo de pessoas que muitas vezes nunca teve uma formação escolar, como é o caso de Patativa do Assaré, que não estudou, né? Ele tinha uma mente brilhante para criar os versos, ele tinha uma mente fantástica para gravar aquilo ali, porém não escrevia. Sabemos que a sua obra foi escrita por alguém, né? Alguém da sua família, também a filha, né? Fez esse trabalho de registrar os poemas populares que o pai criava. Ele mesmo não escrevia. Daí então ser uma literatura popular. Ou seja, não exige um grau elevado de escolaridade para se produzir aquilo. Daí então, literatura popular. Além de tudo, podemos dizer também popular no sentido de cair no gosto, né, das camadas mais baixas, das camadas mais pobres da população. Então é uma literatura que ela, vamos dizer, ela chega até as camadas mais baixas, aos mais pobres. Vamos falar no português bem claro, para todo mundo entender. Que atende aos mais pobres, aos que não tinham acesso. Porque hoje, pessoal, a gente fala assim, hoje por mais pobre que uma pessoa seja, ela tem acesso à leitura, tem condições de ter acesso à leitura, à literatura. Mas antes não era assim. A gente sabe que a literatura era privilégio para poucos. Então, o cordel, ele surge como uma literatura popular que vai atingir a todos, mesmo aqueles que não tinham escolaridade. Bom, recebeu o nome de cordel por quê? A gente falando cordel, então vamos falar do nome, depois eu volto. Por que cordel? A palavra cordel vem de corda ou cordão, os cordéis, porque as pessoas faziam os folhetos, escreviam e iam vender aquilo. Aquilo não era vendido em grandes livrarias, em boas gráficas, era vendido em feiras, barracas de feiras. Então ele fazia o quê? Ele colocava como se fosse um varal, desse mesmo que tem na casa de vocês, que a mãe pendura as roupas para secar, e ali penduravam os folhetinhos, como vocês podem ver na imagem aqui embaixo. Ok? Então aquilo era dependurado, e então
Deixa eu parar um pouquinho aqui, pessoal, em relação para comentar esse áudio. A gente está configurando o áudio, está dando para ouvir, assim, o áudio às vezes faz um eco, mas está dando para acompanhar. Vocês podem abaixar o volume um pouco, e às vezes fica fazendo aquele eco. São questões das configurações, tecnologia, né, que a gente também não é expert, é tudo muito amador. Vê aí se está dando para ouvir, para acompanhar. Bom, não sei se vai ficar, né? Ótimo, perfeita qualidade, acho que não vai ter como, mas dá uma olhadinha aí para nós. Então vamos voltar aqui, viu, pessoal? Qualquer coisa, é assim, aí diminui o áudio, dá uma olhada, alguns alunos estão ouvindo bem, então vamos tocar para frente, né? Aí vocês afastam um pouquinho, diminui o som, vamos lá então. Então eu estava dizendo do cordel, né? O cordel, corda, né? Os cordões, ou os cordéis, como eram chamados, penduravam e vendiam. Aí, por exemplo, se eu fosse à feira, vamos imaginar nós indo a uma feira livre, como a gente tem conhecimento, no nosso município tem, você vai em uma feira e lá tem uma barraca, hoje, por exemplo, muitos procuram o quê? Um conector, um cabo USB, mas havia também naquela época, uns tempos anteriores, e pode haver em algum lugar também, pelo menos na nossa região aqui próxima a gente não vê, mas pode haver em algum lugar, às vezes você vai ver os folhetos, e esse nome a gente vai prestar atenção, folheto, lembra dele, folheto, porque não era livro grande, era um livro pequeno aí, em torno aí de 15 centímetros, é o tamanho dele, 15 por 10 mais ou menos, né? Quer dizer, metade de uma folha sulfite dobrada ao meio, vamos considerar esse tamanho, e pendurado ali, né? E você comprava aquilo e fazia sua leitura. Correto, pessoal? Então é um gênero literário popular, e o que é interessante, ele é escrito na estrutura de verso, ou linha curta, de forma rimada. E de onde veio isso? Vamos falar mais adiante, tá certo? Vamos para frente. Bom, embora tenha se desenvolvido no Nordeste brasileiro, o cordel, ou seja, a escrita em folhetos, ela surge em Portugal. Aí nós voltaríamos, que não há necessidade de entrar tanto nesse assunto, nas cantigas trovadorescas, lá da Idade Média, os trovadores, que eram pessoas que jogavam versos acompanhados de instrumento, né? E aquilo era escrito em folhetos e vendido, de uma cultura popular, certo? Quando entra no Brasil, especialmente no Nordeste, ele vai tomar esse encaminhamento para o cordel. Ou seja, os folhetos ainda eram chamados assim, em muitos lugares ainda são chamados assim, os folhetos impressos, né, feitos desenhos, que a gente vamos falar logo logo, e os versos rimados, muito rico em rimas, em musicalidades. Ler um cordel, pessoal, é como se eu estivesse cantando. Por que isso? Vamos ver? Aguente. Algumas coisas eu estou deixando para depois, para a gente poder ir acompanhando a lógica. Pois bem, a leitura ou a literatura de cordel, a estrutura dela não é em prosa. O que é prosa? Prosa é o romance, o artigo, a crônica. Prosa é o parágrafo completo. As frases ou as orações vão se juntando e formam o parágrafo. Os parágrafos vão juntando e formam o texto. Essa estrutura é chamada de prosa. Eu costumo chamar de linha completa ou linha cheia. O contrário da prosa é o poema, ou seja, aquela estrutura que tem os versos curtos ou as linhas curtas, que a gente chama de verso. Correto? Comum ao poema, comum ao cordel. Rico em rimas, isso é uma característica do cordel. Bons cordéis, ele tem rima, porque a rima ajuda na musicalidade. E o cordel, ele transmite a ideia de uma composição melodiosa, ou seja, uma composição que lembra a música,
a canção. Por que será isso? Alguns alunos podem estar perguntando, por que canção? O que tem a ver o cordel escrito, que eu vou pegar e ler com canção? Chegaremos lá. No século XIX, é aqui no Brasil, no século XIX, que no Nordeste nós vamos ter as impressões dos folhetos brasileiros, com a sua característica própria, ou seja, a literatura de cordel propriamente dita brasileira. Atenção, brevemente devemos diferenciar a literatura de cordel com as cantigas portuguesas. As cantigas portuguesas, embora populares, embora acompanhadas de instrumento, porém com as suas particularidades, ou seja, com suas características próprias. No Nordeste é que o cordel vai vir de Portugal, entrar no Brasil pelo Nordeste, porém ganhar características próprias. De forma que falar de literatura de cordel hoje no mundo, que a literatura de cordel não é só no Brasil, é conhecido no mundo inteiro. Falar de literatura de cordel hoje no mundo como um todo é falar de um estilo próprio que nasce no Nordeste brasileiro. Semelhante à cantiga portuguesa? Sim, tem as suas semelhanças, porém com as suas características próprias. A começar da temática. São temáticas do fato do cotidiano, episódios históricos, figuras históricas, né? Presidentes, soldados, cangaceiros, lendas, temas religiosos e muitos outros temas. Ou seja, temas ligados ao cotidiano, à vida, ao dia a dia das pessoas. Quem lê um cordel, ele lê algo que ele ouve falar, ele entende. Você não faz um cordel, dificilmente você vai fazer um cordel de um tema que as pessoas não compreendam. Muito pelo contrário, você faz um cordel daquilo que as pessoas sabem, tem contato. Correto, pessoal? Chegou no que eu queria dizer, eu estava segurando para esse momento. Repentista. O que tem a ver agora? Agora nós vamos entender por que o cordel é uma composição musical. A imagem já fala por si. Nós temos aqui a figura de músicos populares, correto? Chamados de repentistas. Por que repentistas? Vamos entender a palavra repentista. Repentista vem de repente. O que é repente? Eu estava ali e me deu um repente. Quer dizer, uma coisa do momento, uma inspiração do momento. É que antigamente no Nordeste, antes da literatura do cordel se popularizar, já havia os repentistas, né? Que retomam os trovadores lá de Portugal. Portugal, trovadores, aqui no Nordeste, repentista. Por que repentista? Porque eles não preparavam um texto. Então eles faziam o quê? Um duelo, uma disputa saudável, é claro, né? Uma disputa saudável em que um e outro, eles juntavam a multidão em volta, né? O pessoal para apreciar. Estamos falando de uma época que as pessoas não tinham TV, a maioria das pessoas não existia redes sociais, internet, seus recursos, né? Poucos tinham acesso ao rádio, então as pessoas se sentiam atraídas por aquele espetáculo. Então, geralmente com o violão ou a viola, e ao som acompanhado com um fundo musical, daí a musicalidade, ele ia lançando um verso em forma de duelo, o repente. Aí ele jogava um verso, aí o outro respondia, tudo rimando, tudo muito combinado e tudo muito do momento, daí o nome repente. Correto, pessoal? A partir de um mote aqui nesse sentido de um motivo, né? A partir de uma situação, ele ia lançando ali, se fosse no sentido político, às vezes saía uma chacota com a família, com algum defeito que a pessoa tinha, alguma, vamos dizer, deficiência, e aí ele fazendo um repente, né? Ia os repentistas chamados, ia lançando, um lançava o verso, o outro lançava. Quem ganhava esse duelo? Quem conseguia calar o outro, que no final falava melhor, rimava melhor, chegava um ponto que o outro se perdia, começava a se perder, então havia o campeão.
mas, volto a repetir, né? Um duelo saudável, um duelo de versos. Por isso que o cordel, ele é uma composição que precisa de musicalidade. Ler um cordel não é ler como se lê uma receita de um bolo, como se lê uma notícia, é ler de uma forma mais agradável, mais musical, para transmitir essa musicalidade. Ok? Então tá bom, pessoal. Antes de perguntar isso aqui, nós vamos fazer uma recapitulação rápida, onde vocês viram a literatura de cordel. As bases da literatura de cordel não nascem no Brasil, vêm de Portugal, das cantigas trovadorescas, correto? Entram no Brasil e ganham vida própria como literatura de cordel no Nordeste. Recebe o nome de cordel porque os folhetos eram pendurados em cordões e vendidos nas feiras livres, feiras públicas, certo, pessoal? É escrita, a estrutura dele é verso, linha curta, o conjunto de versos forma as estrofes, geralmente 6 versos por estrofe, 7, 8, até 10 versos por estrofe, conjunto de versos as estrofes, vai ficando separado. A temática do cordel, temática do cotidiano, um fato político, um personagem histórico, uma lenda, uma situação do dia a dia comum, e muito rico em rima, justamente para promover a musicalidade, porque a ideia do cordel é musicalidade, porque ele nasceu do repentismo, ou seja, dos jogar versos, né? Disputar através de versos. Aí os cantores populares, tudo muito popular, da literatura popular, que atingia pessoas de baixas classes, pessoas com baixas escolaridades. Aí o repentista com seu instrumento, eu jogava o verso para o outro e virava aquele duelo, aquela disputa. Era um espetáculo, era uma forma de diversão. Alguém consegue, ao olhar essa imagem agora, consegue falar para nós como chama esse processo? O que é isso que está acontecendo aqui nessa imagem? Escreve lá no bate-papo. A gente aguarda um pouquinho. Está aguardando. Se alguém souber, pode escrever lá. Vamos lá? É porque eu tenho que esperar um pouquinho por causa da diferença de tempo da transmissão ao vivo até... Mano, pode escrever. Então tá bom, né? Vamos para frente. Ninguém escreveu. Então tá bom, pessoal. Se alguém escreveu aí, acertou. Xilogravura. Xilogravura. Vamos atentar a esse nome. Gravura é fazer desenho. Xilogravura é referente a madeira. É isto mesmo. São desenhos ou gravuras feitas por madeira. Como assim? Vamos voltar lá, que eu mostro para vocês aqui o processo. Perceba que o artesão ele está fazendo o quê? Ele fez o entalhe ou desenho na madeira, depois ele passa tinta, né? Aí ele fica em alto relevo. Uma parte mais funda, uma parte mais em alto relevo, mais alta. Ele passa a tinta naquela parte e encosta a folha. E ao encostar a folha, fica o desenho. Como aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui a base de madeira. Isso é xilogravura. A base de madeira, ele fez o entalhe da imagem, como vocês podem ver. Pintou, que a gente vê o preto, ele fez todo preto aqui, fez a pintura. E ao encostar a folha,
ele imprimiu. Isso é xilogravura. Hoje, se eu quero imprimir, eu tenho as impressoras, não é assim? Só que aqui é uma forma de imprimir através da madeira, a madeira como base. E aí, ao encostar a folha, ao pressionar a folha sobre esse molde, sobre essa madeira, sai o desenho. Assim eram feitas as capas e ainda são feitas as capas dos folhetos e cordéis. Xilogravura, ou seja, uma gravura ou uma impressão feita na madeira ou por meio da madeira. Vocês estão vendo aqui a tábuazinha pintada e impresso na folha. E xilogravura é isso, é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo, conhecido de todos, né? Vai lá para carimbar, aperta aquelas letras, sai lá a tinta pintada, né? Carimbo, por exemplo, o diretor da escola vai lá um documento, carimba aqui, ele aperta aquele carimbo, sai lá. A xilogravura não é diferente. Veja algumas imagens de xilogravura aí que ilustram o cordel. Lampião e Maria Bonita, aqui vocês podem ver, é um título de um folheto cordel. Aqui outro, aqui a gente vê também o processo, tá vendo? A madeira embaixo aqui é a base e em cima o papel sendo impresso. Pessoal, falando em cordel, nós temos nomes que se destacam, em especial nomes do Nordeste. Uma vez que o Nordeste foi o berço da literatura de cordel no Brasil, volto a repetir, a ideia do folheto vem de Portugal, mas ele acha o berço no Brasil, no Nordeste brasileiro. Então, a maioria dos nomes, os nomes de destaque da literatura de cordel é o Brasil, como a gente pode ver aqui, Patativa, do Assaré, o Leonardo de Barros, o mestre Ataíde, que era um também especialista principalmente na xilogravura, dentre outros. A gente tem esses nomes aí, ó, Leandro Gomes, João Martins de Ataíde, José Pacheco, Rodolfo Coelho, José Costa Leite, Minelvino Francisco da Silva, Gonçalo Ferreira, J. Amaro, João Firmino, Francisco Sales, Mestre Azulão, alguns, certo, pessoal? J. Borges, Patativa do Assaré, são alguns nomes que a gente pode citar aqui, correto? Agora, lembrando que hoje nós temos em alguns estados, eu tive contato até com algumas obras de literatura de cordel produzidas na região sudeste. Tem um núcleo, alguns nordestinos juntaram lá, né, baianos, juntaram lá e formaram um núcleo de literatura de cordel em pleno Nordeste, em pleno estado de São Paulo, né? E lá eles divulgam essa literatura. E hoje, graças a Deus, a literatura de cordel ela é difundida no mundo inteiro. Por exemplo, Patativa do Assaré, ele foi constantemente estudado em universidades na França, né? A sua obra foi divulgada na França, como em outros países, e motivo de grande estudo e estudo sério. Então, hoje a gente pode falar do cordel. Antigamente se falava muito do cordel no Nordeste, era típico do Nordeste, parecia que só aqui nesse círculo nordestino, mas ele vai ganhando espaço e hoje é no Brasil e no mundo como uma literatura respeitada e reconhecida. Lembrando então, pessoal, que a literatura de cordel, por ela ser um gênero textual, ela tem as suas características. Quais são? Linguagem e cultura popular. A linguagem popular, uma linguagem mais do dia a dia, retrata essa cultura popular. As temáticas estão ligadas à questão do dia a dia. Os versos, ela é estruturada em versos. Os versos se organizam em formas estrofes e rico em rimas, né? Muito cheio de rima, que é uma característica própria da literatura de cordel. A musicalidade é muito importante. Se o cordel nasce do repente, né, da ideia dos repentistas, ele continua sendo musical, por mais que às vezes ele não é cantado, mas ao ler ele tem aquela característica musical. E
Ilustrado, na maioria das vezes, não significa que vai ser sempre, mas na maioria das vezes, a ilustração, a forma de ilustrar o cordel é a técnica da xilogravura, que é a impressão por meio da base ou matriz, como madeira. A madeira é a matriz, ou a base, onde eu faço o desenho, coloco a tinta, você pressiona a folha do papel e sai a impressão do desenho feito ali na madeira, que é a xilogravura. Vamos usar os dedinhos de cordel, lembrando que é uma linguagem muito popular, muito típica do Nordeste, ok? Vamos ler esse aqui primeiro, que é de Silvio Ortoff, que é o cordel adolescente Oxente, muito indicado para vocês lerem, bacana a história de Doralice, onde ela fala assim, onde ela escreve nesses seguintes termos: sou mocinha nordestina, meu nome é Doralice. Tenho 13 anos de idade, conto e reconto o que disse, pois me chamo Doralice. Sou quem vende meu cordel nas feiras lindas do longe, onde a poesia esconde nas sombras do meu chapéu. Muito bacana esse aqui, depois vocês podem ler. Cordel adolescente Oxente. Aqui nós temos um de Patativa do Assaré, o Boi Zebu e as Formigas, é interessante também, conhecida de muitos alunos, inclusive leram esse texto, né? Quando falamos de poesia popular, o cordel é um poema popular, um poema típico da cultura popular. Boi Zebu e as Formigas. Um boi Zebu, certa vez, molhadinho de suor. Querem saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata, e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro. Estão prestando atenção na linguagem? Por exemplo, só para sol, formigueiro aqui sem o i, em riba é uma fala popular típica, quer dizer em cima ou sobre, na linguagem mais formal, mas veja que o cordel você tem a liberdade para uma linguagem mais informal, mais popular. Perceba também a temática. Ali atrás nós falamos da mocinha Doralice, que é a que vende cordel, tudo muito imaginário. Agora está falando a história de um boi, né? Podemos chamar, entre aspas, a disputa de um boi Zebu tão forte, tão grande, que ele acaba perdendo para as formigas tão pequenas, né? Muito bacana esse cordel também. A temática, a linguagem, tudo muito popular. Lampião lá no sertão. Bem no meio da caatinga, e não falo do fedor, pois entenda que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação, que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em Serra Talhada, num canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro, o seu nome Lampião. Para uns muito malvado, para outros um irmão. O Lampião é também uma figura histórica, né, do cangaço nordestino e tema de muitos cordéis. Inclusive tem um cordel que fala da chegada de Lampião no céu e lá ele não é aceito, aí ele vai, né, para o inferno e aí lá tem uma confusão tremenda. Tudo muito assim rimado, tudo muito numa linguagem popular e muito interessante porque é da cultura nordestina, é da cultura cordelista. Lembrando que eu não falei isso, cordelista são chamados os escritores de cordéis, são poetas populares cordelistas, quem escreve cordel. Correto, pessoal? Cordelista. Pessoal, eu poderia trazer vários outros exemplos, mas eu preferi deixar para o nosso teste, para a nossa videoaula com slide. Eu só queria mostrar para vocês a questão da linguagem, a questão da cultura. Então, por aqui já dá, nesses 3 exemplos, já dá para a gente ver, né, em relação ao cordel. Vamos ver, recapitular, pessoal. Aí, se vocês tiverem dúvidas, podem expor as dúvidas aí que a gente
Podem escrever no bate-papo, estamos atentos, viu? Vamos fazer uma recapitulação. Aqui. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí, podem escrever algo, que nós vamos, o objetivo da nossa aula, como eu disse, é claro, é conhecer as características básicas da literatura de cordel. Então tá aí, né? Nós falamos, vimos alguns exemplos aí, 3 exemplos de cordel, poderia ser mais, nós vamos ter oportunidade de estar vendo. E tá aí o bate-papo, pessoal. Vamos lá? Tá ativo aí, qualquer dúvida pode estar perguntando aí, né? Pode estar escrevendo. Vamos lá então? Se não tiver dúvida, eu vou fazer a recapitulação, quer dizer, eu vou fazer o resumo de tudo que foi falado, e aí nós vamos caminhando também para o final. Aí alguns alunos já estão escrevendo aí que não tem dúvidas. Um aluno, né, escreveu, claro. Mas se tiverem, pessoal, não deixe de perguntar, porque o único canal agora nessa aula que a gente vai ter para estar tirando a dúvida é o bate-papo, né? Se fosse outro recurso que pudesse usar o microfone, por exemplo, mas aqui não dá. Então, tendo dúvida, é só escrever lá no bate-papo. Então, eu vou fazer a recapitulação. E aí, se tiverem, é só vocês podem estar fazendo. Eu vou estar atento aqui ao bate-papo. Então, tá. Inicialmente, literatura de cordel nasce dos folhetos. De onde vêm esses folhetos? Vem, é algo que nós herdamos de Portugal. Eu não vou aprofundar nisso, porque esse é um conteúdo para o ensino médio, para ser aprofundado lá, mas em Portugal houve um período chamado trovadorismo. Os trovadores, que eram parecidos com os repentistas, que ao som de instrumento eles apresentavam as cantigas. E essas cantigas depois foram escritas em folhetos, né? E divulgados, publicados, folhetos. Ele entra no Brasil como um folheto, correto? E esses folhetos começaram a ser vendidos. A forma como eles eram vendidos, pendurados em cordões, deu o nome ao cordel. Daí o nome, então, literatura de cordel ou folheto de cordel. No Brasil, os folhetos de cordéis, ou a literatura de cordel, vai ter o berço, o Nordeste brasileiro, que é a nossa região. Nós pertencemos à região Nordeste. Então, típico da nossa região. Correto? Então, aqui já havia os chamados, inicialmente, os repentistas. Os repentistas, que eram os cantores populares. Por que populares, pessoal? Porque a gente tinha aquelas pessoas que tinham mais estudo. A diferença social era mais acentuada. Quer dizer, nem todos sabiam ler aquele tempo. Nem todos conseguiam ter acesso à cultura, como é hoje, que muitos podem ter acesso à cultura. O que acontece, então? Havia os cantores populares, que pegavam seus instrumentos nas feiras, nas praças, faziam aquelas rodas e ali lançavam versos, faziam duelo com os versos. Os repentistas, nome repentista, repente, do momento, inspiração no momento. Não era preparado escrito, não, era feito na hora. Quer dizer, os cabras eram bons, né? E aí, esses poemas ou essas cantigas vão começar a ser escritos em forma de literatura de cordel e serem vendidas. E o cordel vai ganhando popularidade, vai caindo no gosto popular e hoje é uma literatura reconhecida e estudada como um gênero textual, nem só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Os repentistas, como eu já falei, daí então a importância do cordel ser mais musical, musicalidade tem relação com a música, correto, pessoal? Assim, voltando, se tem relação com a música, é rico em rima, certo? É rico em rimas, porque a rima ajuda na sonoridade. O que é a rima? É a combinação entre as palavras, igual amor e dor. Essa combinação sonora, que é a rima, ajuda a dar musicalidade ao cordel ou ao poema popular. Podemos chamar também de poema popular.
As temáticas do cordel são temáticas do dia a dia, certo? São coisas do dia a dia, fatos históricos, personagens históricos, uma situação, lendas, mitos, são coisas do dia a dia, do imaginário popular, da vida popular, da cultura popular. Essas são as temáticas típicas do cordel. Esse processo aqui retratado é a xilogravura, onde a madeira era entalhada, ficava mais alto o entalhe, né, uma parte mais baixa, fazia isso com um formão, uma ferramenta, ia tirando, madeirinha mole, aí ficava mais alta, pintava aquela parte mais alta, apertava a folha lá. Ao apertar a folha saía impressa, como vocês estão vendo aqui. Esse processo chama xilogravura. Para que fazer isso? Para ilustrar o cordel, para fazer a capa, né? Para imprimir a capa e alguns desenhos que tivesse dentro do cordel. Ok? Alguns exemplos de xilogravura, como vimos. Nomes do cordel: Patativa da Saré, Leandro Baus, Minelvino, Francisco, José Leite, Gonçalo Ferreira e outros, infinidade de nomes, que só aumenta e que hoje a gente pode dizer, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui, tínhamos, né, na nossa escola a professora, hoje já aposentada, a professora Selene Castro, mas ainda é uma escritora, tem obras de cordel, livros de cordel publicados, que gosta do cordel, é uma amante da literatura de cordel. Temos outros nomes, como o seu Oswaldo Neri, né, que chegou também a escrever um folheto de cordel, muito apreciador, e muitas outras pessoas aqui no nosso meio que é apreciador do cordel, né? Poderíamos citar, alguns nós não conhecemos por nome, né, no nosso município como um todo, que gostam, né, do cordel, são apaixonados pelo cordel. Eu particularmente também gosto muito do cordel, porque é aquela literatura popular, envolvente, interessante, engraçada, muito interessante. Retrata questões do dia a dia. A estrutura do cordel, como é a estrutura? Não é prosa, é verso, poema, poética, a estrutura mais do poema. São os versos, as linhas curtas, juntam os versos, formam as estrofes, rico em rima, em sonoridade e principalmente a linguagem, né, pessoal? A linguagem mais popular, a linguagem mais do dia a dia, predomina a linguagem popular. Ok, e aqui alguns exemplos de cordel que nós lemos para vocês percebem aí, ó, não preenche a linha toda, porque a linha curta é verso. Veja aqui a rima Doralice com disse, veja, cordel com chapéu, vê? Alguns outros exemplos aqui, ó, vez, fez, demorar não, é só com suor e cochilar com demorar sim, juazeiro, formigueiro. São rimas, principalmente as rimas externas, quer dizer, no final do verso, na última palavra do verso. E isso promove sonoridade. Quem lê um cordel deve ler com esse olhar de sonoridade. Ok? Então vamos encerrar, né? Chegamos ao final, a gente também no contato, né? Tendo esse momento de troca de aprendizagem. Então Deus abençoe vocês, nós vamos encerrar, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.